E eu não sei se é o calor do momento, mas me parece que esse crime pode ser, usando até o nome da organização do Kirk, um turning point, né? Um divisor de águas da forma de lidar com isso lá nos Estados Unidos. A reação está sendo muito grande. Você acredita que realmente pode ser algo que vá trazer novidades? Olha, o Charlie Kirk conquistou uma imagem, uma reputação e uma autoridade de movimento cívico que eu diria que é equivalente ao do Martin Luther King. De fato, ele vai ser registrado para a história como sendo um dos grandes ativistas que os Estados Unidos já teve e cujas contribuições, assim como Martin Luther King teve contribuições universais que transcendem os Estados Unidos, Charlie Kirk também tem essas contribuições transcendentais. Vai muito além do que é um ativista norte-americano. Ele é um ativista em prol da sociedade livre, em prol do cristianismo, em prol da família, em prol da pátria, e as mensagens que ele carrega faz bem a qualquer país. Qualquer país que se diz cristão e que tem uma missão que decorre disso. Agora, então, nesse ponto, eu até segui o Charlie Kirk no início, que não faz muito tempo atrás, né? 10 anos atrás ele era um garoto de 20 anos de idade. Você veja como morreu jovem, uma tragédia absoluta. Mas eu me lembro quando ele começou a aparecer nas redes sociais e era ele sozinho ali, ninguém prestava atenção nele, ficava no canto ali das universidades, ele, mais 2 amiguinhos ali, sentados só querendo discutir. E nas universidades americanas, eles têm uma tradição que vem imagino que da academia inglesa também tem isso, que é um Speaker's Corner, que é um canto da universidade onde você pode pegar ali um púlpito, bota ali uma caixa de sapato, sobe nesse púlpito e fala o que você quiser. E em qualquer universidade americana que você vá, tem lá o Speaker's Corner e você sobe nisso e fala o que vier na cabeça. Então isso é uma tradição. Então ele meio que seguiu isso, pegou desse modelo e começou muito pequeno. E nos últimos anos, as reuniões que ele fazia nas universidades eram gigantescas. Eram assim, de mobilização popular, rival à do próprio Trump. Eu diria que até do mesmo tamanho em alguns casos. Então, o que acontece? O poder que ele tinha de influência em toda essa juventude, e além da juventude também, e fazer uma contraposição, uma guerra cultural, de fato, no front, na base, ali onde no campo onde a esquerda domina, né? Exatamente, onde está acontecendo o embate cultural. Né? Ele ia para a linha de frente mesmo. Então eu diria que é um herói no sentido do ativismo político. Ele deu exemplo de como que se faz. Até muitos da esquerda validaram o que ele fez e como ele fez, por ser uma maneira certa de como você convencer, grassroots, como eles dizem, visitando todos os campos. E lá, como tem milhares de universidades, então ele tinha aí uma agenda sempre preenchida nesse quesito. Com relação ao que vem por trás aí do assassinato dele, a gente está vendo a instrumentalização dos marginais da sociedade. É isso que aconteceu. A mídia e as universidades têm um método de instrumentalizar os marginais, os antissociais, os mutantes que não se enquadram dentro de um contexto social normal e radicalizam eles ao ponto de criarem os piores tipos de crimes. Eles podem ir desde do apoio tácito, do apoio passivo às pautas da esquerda, até mesmo aqueles que vão cometer crimes mais hediondos. De qualquer maneira, a ética é a mesma. E você vê isso, como nós estamos vendo aqueles que vêm apoiar o assassinato do Charlie Kirk, que eu acho que está tendo um levante norte-americano contra esses que estão se posicionando. Não só norte-americano, né? A gente vai ver mundial, aqui todo também, porque você vê que não é uma questão da ideologia da esquerda. Direita esquerda. É
o método, é o processo educativo que gera um hipotálamo que reage com agressividade a qualquer opinião que não seja a sua. Então eles pegaram essa identidade, que eles julgam as identidades frágeis e marginais da sociedade, radicalizaram eles e deram a moral necessária para eles cometerem os piores crimes e a sustentação de todos eles. Então, no fundo, você criou uma ética assassina dentro desse contexto educacional. E a mídia, ela dá aquele contexto que isso está tudo bem, que são da extrema-direita, são os genocidas, são aqueles que vêm tiranizar a sociedade. E contra esses, então, cria o gatilho de ação daquelas células mais radicais dentro da sociedade. É por isso que você vê situações até como desse último atirador agora. Uma família normal, né, do contexto do que nós consideraríamos uma família normal. O filho nem era uma pessoa, eu diria que deficiente mental, do ponto de vista de intelecto, até era muito bem qualificado intelectualmente. No entanto, ele tinha uma identidade que era talvez fora do padrão normal, mas foi radicalizado por esse método todo, né? Tanto que já vi postagens dizendo que vinha de uma família normal, bastou ele entrar na universidade, passou um ano e ele foi radicalizado. E virou e que nunca cometeu crime nenhum antes. Aliás, ele era filho de um policial. Sim. Então, bastou um ano de universidade, ele foi criminalizado. É por isso que também tem um movimento anti-universidades. Porque estamos pontuando aqui, eu até vi uma enquete que dava as maiores e melhores universidades norte-americanas, mais de 90% do quadro docente era progressista, era de esquerda. Não é diferente no Brasil. Não é diferente do Brasil, a gente sabe que isso já é um problema há muito tempo. Então a gente vê que as causas disso tudo já estão endêmicas ali nos Estados Unidos, e o Charlie Kirk estava ali, bem no cerne, exatamente denunciando isso como sendo um problema e até fazendo campanha contra as universidades, dizendo que as pessoas não precisavam ir para a universidade. Ele mesmo não foi, né? Ele mesmo não foi, e olha o sucesso que ele teve, né, em termos empreendedor, né, como é que ele fez girar esse nicho de ação que ele mesmo criou para ele próprio. No entanto, ele estava ali denunciando a falência do sistema educacional e, de fato, desse processo que gera esse tipo de não só de comportamento radical, mas também de voto para uma esquerda que nunca existiu nos Estados Unidos, que é essa esquerda comunista, socialista, no qual se tornou o Partido Democrata, né? Eu acho que o Partido Democrata deveria ter mudado de nome, deveria virar Partido Comunista dos Estados Unidos. Tem aquela imagem, aquele meme até que criaram, né, de como a esquerda foi indo... Exato. Você tá, eu estou aqui, né? Eu era um cara de centro, só que aí a linha foi mexendo. Eu continuo no mesmo lugar, mas a linha vai mexendo e hoje eu sou um cara de extrema direita. Por quê? Porque agora a esquerda está lá longe, né? É uma coisa completamente... Então ele denuncia isso com muita clareza e claro que ele traz a questão da fé como sendo um conduíte. Agora a gente precisa pontuar esse ponto, fazer um ponto aqui da questão da fé. Porque tudo que a gente explica na política, para nós aqui, a lógica basta. Eu explico aqui coisas de política, são extremamente complexas, o Lobauer também, o Ricardo, você, são extremamente complexos. Para a maior parte da população, eles se perdem talvez no terceiro ou quarto conjuntura, né? Como se fosse um jogo de xadrez. Você consegue prever, na média, 1 ou 2 jogos à frente, 1 ou 2 movimentos na frente. Mas quando a gente trata da sofisticação da política, você tem que olhar muito mais à frente, 4º, 5º, 6º movimento no xadrez, o que é quase que impossível para a maior parte da população. Mas é aí onde entra a fé. A fé é um conduíte intuitivo do que é certo e o que é errado, de para onde que está levando essa política, para onde está levando essa pessoa, para onde está levando... Eles talvez não saibam o que a pessoa está dizendo, ou o que significa uma política pública, ou criar uma nova instituição, uma nova burocracia que supostamente vem para salvar a sociedade. Se você não tem essa visão mais complexa, analógica, você se perde, até vota favorável. Mas o que pode se salvar é a intuição. É a intuição que vem através da fé, que você vê, peraí, isso não é o caminho bom. E eu estou vendo que posso não estar entendendo o que ele está falando, mas a fé está me salvando de estar validando um caminho ruim. Perfeito.
A gente separou um trecho até em que o próprio Charlie fala sobre essa preocupação dele em desradicalizar as universidades e os embates políticos lá nos Estados Unidos. Veja só. Political radicalism needs a catalyst. Political radicalism does not come out of peace, prosperity, rising wages, stable families, church attendance, and happy people. Happy people, grateful people, do not get behind Vladimir Lenin, and they certainly don't get behind Chavez or Castro. That's right. People that own nothing, that feel like their property is diminishing, or they don't have property, or their dollar is diminishing in value, they start to look for alternatives. And so the political project in front of us as conservatives should be, how do we actually de-radicalize the country in the next couple of years? That's my obsession. And that's why I say I try not to think about all this other stuff, because it just, it's so much brain space. My number one obsession is I know what is coming next. Pois é, de arrepiar aqui, uma coisa até profética, né, Gomes? Profética, porque, na verdade, a radicalização que nós assistimos hoje, ela não foi acidental e ela não foi algo que foi acontecendo pelas divergências entre esquerda e direita. A radicalização é um projeto político desenhado para esse fim. Desenhado por quem? Desenhado dentro da academia, nos Estados Unidos, nos anos 60, 70 e 80. Tem um livro chamado Rules for Radicals, Regras para os Radicais, de Alinsky, que era a Bíblia da Hillary Clinton, é a Bíblia dessa turma do Obama, desta turma que radicalizou o Partido Democrata, que é irreconhecível. O mais famoso dos democratas da segunda metade do século XX, o John Kennedy, talvez olhasse para os democratas hoje e dissesse: Deus me livre, eu não quero estar com essa gente. Né? Era um católico irlandês. O sobrinho não ficou, né? O sobrinho não ficou. Sobrinho do Kennedy é secretário de saúde do Donald Trump. Isso diz muito, né? Da família Kennedy. Né? Essa radicalização foi um projeto político pensado para substituir o marxismo. O marxismo, diziam eles, Marcuse falou isso, pensador que veio para os Estados Unidos, sujeito nascido em berço nazista de ideias, vem para os Estados Unidos e diz o seguinte: olha, o marxismo não funcionou na América porque aqui o trabalhador ganha bem demais, ele não vai se revoltar, a vida dele é boa, não vai ter revolução comunista aqui. Nós precisamos outra massa de manobra. Quem são? São as minorias. Escolheram lá as minorias. E aí surgem, dos anos 80 para cá, esses nichos identitários de radicalização. O movimento LGBTQIA+, um movimento negro, um tipo de movimento negro específico baseado na teoria radical da raça, que diz que o homem branco é o inimigo porque ele é o opressor. Aí vem uma onda de feminismo que é diferente das ondas anteriores de feminismo, que diz que o homem é um elemento quase a ser exterminado da sociedade. E a esquerda passa a apostar na radicalização dessas minorias como uma estratégia política de poder. Então tem um grupo de elite pensando isso, que tomou as universidades, e tem lá embaixo um pobre militante que foi radicalizado. Não estou dizendo desse cara que matou, porque não é um pobre... tem que pagar pelo que fez. Não quero pintá-lo como vítima. Não quero. Aliás, muito provavelmente ou terá prisão perpétua ou pena de morte, que eu considero justo. Mas há outros milhares de vítimas de um processo de radicalização. E por que eu digo vítimas? Porque eram pessoas que podiam, olha, não me sinto muito bem, tenho um desconforto na sociedade, até sofro algum tipo de preconceito, mas que se sentiam parte de um tecido social, e isso fazia com que os preconceitos fossem caindo ao longo do tempo. Quem olha para os Estados Unidos dos anos 60, via uma sociedade em que havia restaurantes para brancos e restaurantes para não brancos no sul dos Estados Unidos. Na lei, a lei admitia isso. As Jim Crow Laws admitiam a segregação legal. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que isto é decrescente na história recente dos Estados Unidos. Mas não tem racismo nos Estados Unidos? Tem.
mas é um movimento decrescente porque é um processo de integração e aproximação. A teoria radical da raça interrompe isso e produz uma cisão. Por quê? Porque é melhor para a esquerda comandar uma minoria radicalizada. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a vida destes que são radicalizados é pior. Tem mais sofrimento, tem mais suicídio, tem mais tristeza, tem mais insatisfação a partir desta radicalização promovida pela esquerda. Ansiedade, depressão. Ou seja, a esquerda aceita tornar o seu militante miserável, contanto que isso sirva para o seu projeto de poder. E o que nós estamos assistindo na radicalização, a tal da polarização, esta radicalização da esquerda foi a tal ponto que produziu uma reação de uma direita conservadora que ressurgiu, que diz assim, não, peraí, só um pouquinho, o fato de eu existir como homem branco cristão não é uma ofensa para ninguém, é o meu direito de existir, calma lá. Calma lá. Então, só para dizer isso, quando o Charlie Kirk fala de desradicalizar a América, o que ele está falando é de desfazer o projeto neomarxista, o projeto comunista de radicalização da América. O que ele está fazendo é conclamar o americano que ama a história, a tradição, os valores que fizeram dos Estados Unidos os Estados Unidos, conclamar estes americanos que se reúnem em torno desses valores para lutar contra a radicalização pós-marxista dos Estados Unidos. E é por isso que Charlie Kirk é o símbolo, ou vai se tornar o símbolo que vai se tornar. Eu concordo com o Luiz Felipe. É um elemento da grandeza de Martin Luther King, de John Kennedy e de Abraham Lincoln. Cada um no seu momento, com a sua luta. O martírio de Charlie Kirk vai produzir, e a viúva dele falou isso. Vocês não sabem o que vocês despertaram. E nós separamos justamente esse trecho durante o depoimento emocionante que a Erika Kirk fez logo ali nos dias seguintes, e ela fala sobre esse legado e do projeto, do compromisso dela de levar adiante o projeto do marido que foi assassinado. Veja só. My husband laid down his life for me, for our nation, for our children. He showed the ultimate and true covenantal love. I will never, ever have the words to describe the loss that I feel in my heart. I honestly have no idea what any of this means. I know that God does, but I don't. The evildoers responsible for my husband's assassination have no idea what they have done. They killed Charlie because he preached a message of patriotism, faith, and of God's merciful love. But they should all know this. If you thought that my husband's mission was powerful before, you have no idea. You have no idea what you just have unleashed across this entire country and this world. You have no idea. You have no idea the fire that you have ignited within this wife. The cries of this widow will echo around the world like a battle cry. Charlie, I promise I will never let your legacy die, baby. I won't. I promise I'll make Turning Point USA the biggest thing that this nation has ever seen. I promise. Oh, Charlie, I love you. I love you, baby. To everyone listening tonight across America, the movement my husband built will not die. It won't. I refuse to let that happen. It will not die. Pois é, emocionante, fez ali a promessa e já há números que mostram que realmente isso vai se tornar uma realidade, com interesse de pessoas em abrir novas filiais, né? Eu vou mostrar isso, mas antes eu quero
colocar também uma fala do Eric Trump, filho do Donald Trump, que também traz essa visão, né, de que o assassinato do Kirk pode trazer realmente uma onda e um tsunami de mais ativistas para a criação, quem sabe, aí, de muitos novos Charlie Kirks pelos Estados Unidos e pelo mundo. Veja só o que disse o filho do Trump. This is transcending not only the youth generation, but also the older generations. This is a hit on our country. It's a hit on our movement. It's a hit on, Christianity. It's a hit on religion. It's a hit on freedom. It's kind of, emphasizes the dichotomy between, good and evil in this country. And they truly have awoken that sleeping giant, just not within the youth vote, but really transcending everybody who's in this nation. It's had such a profound effect on this nation. And seeing Erica on there, she was so unbelievably articulate, so unbelievably strong. This could have been the greatest mistake these people have ever made. Ô, Lobauer, você também é muito ligado nessa questão do ensino, né? Tem um movimento lá do agro. É um problema realmente gravíssimo e acho que esse fato tem muito a ver com isso, né? Com essa ocupação da mente dos jovens. Eu acho que dá para, nas devidíssimas proporções, dá para fazer uma adaptação à situação brasileira. Esse fenômeno que o Ricardo descreveu, ele já foi de uma maneira mais profunda e também mais vinculada ao que está acontecendo nas universidades americanas, debatido pelo Jordan Peterson e pelo Neil Ferguson. O Neil Ferguson deu uma entrevista para aquele jornalista e também ex-político australiano, que me fugiu o nome agora, uma entrevista espetacular, em que ele fala, não há nada mais urgente do que reformar a estrutura de formação dos docentes das universidades americanas. E ele traz lá dos anos 60 também a explicação com a Guerra do Vietnã, tudo isso que o Ricardo explicou aqui um pouco antes. No Brasil, eu acho que tem alguns agravantes pela falta de debate que já existe na universidade desde sempre, assim. Então, eu pego pela minha experiência de universidade, eu me lembro, nos anos 90, que quando a gente falava em... Bom, primeiro que eu nunca tive nas ciências sociais da USP, eu nunca tive acesso a leituras que eu tive depois de terminar o doutorado. Porque os meus professores, todos eles não tiveram acesso também. Então não é que eles fizeram de maldade, na verdade a gente vivia num mundo à parte. Depois a gente vai ter acesso a uma série de bibliografias que outras escolas, ainda as americanas, davam acesso, hoje nem tanto, aos seus alunos. Então a gente tem um problema de formação assim profunda aqui, e se quiser piorar um pouco, a gente tem um problema na formação dos professores e nas novas gerações. Então quando você faz referência a essa participação que eu tinha e tenho ainda numa das organizações que chama De Olho no Material Escolar, ela começou com o agronegócio, porque, enfim, o material escolar brasileiro há mais de 20 anos estabelece figuras, textos e comentários sobre coisas da produção de alimentos e energia no Brasil que não são verdadeiras. Por exemplo, que todo o alimento brasileiro está envenenado por agrotóxicos. Então as crianças e os adolescentes leem isso cotidianamente no Brasil inteiro, em todos os lugares, nas escolas públicas e privadas. Mas essa agenda que amplia mais, essa agenda identitária, essa agenda dos opressores e oprimidos e a formação dos nossos pedagogos, veja, no Brasil, a nota mais baixa, uma das mais baixas da FUVEST ou da disputa por vagas nas universidades é a de pedagogia. Ou seja, a turma menos privilegiada vai ser professor. Começa daí já. Depois, na segunda fase, vem o professor que é formado por uma bibliografia e por uma quantidade de fontes que leva a essa formação crônica de pessoas com uma visão de mundo, no mínimo, enviesada. Então nós temos um problema profundo. A gente não consegue nem alfabetizar as crianças de 7 anos no Brasil hoje ainda, né? Então, mas de qualquer maneira, eu acho que é um fenômeno universal nas democracias em muitos lugares, no Brasil em particular, a gente sofre muito disso. O que a gente fala aqui, tem muito pouca gente que acompanha, muito pouca gente que ouve, entende? E é um trabalho de 50 anos para modificar esse quadro.